A África não é um país, e nenhum país é como a África. Mas de todas as regiões que se estendem do Mediterrâneo até o Cabo, existe um país, o Botsuana, que permanece igual ao que era na época em que os europeus chegaram a este novo continente. Uma das regiões do Botsuana pode se orgulhar de ser mais bela e tranquila do que todas as outras, o Delta de Okavango. O visitante encontrará aqui uma terra mais gentil, onde a natureza mantém seu domínio e onde o homem é apenas um visitante ocasional. Mais uma distribuição Vídeo em Casa. Filmes para a família. Longe do predador humano, sob os olhos de Deus e do Sol, o Botsuana é como um jardim. A riqueza de flores sustenta a vida de pássaros cujas cores brilhantes e delicada conformação deslumbram o visitante do norte. Por toda a mata parece não haver limites para os mais variados tipos de pássaros que se alimentam do néctar fornecido por infinitas espécies de flores. África, um mosaico selvagem. Versão brasileira Dublamix. Pássaros Rio. de maior porte, estranhos à civilização, sentem-se em casa na floresta, desde predadores até migradores que fazem uso dos lagos e riachos como locais de descanso após suas viagens. Os residentes podem esperar suas visitas descansando ou simplesmente relaxar à vontade. Qualquer crocodilo precisaria ser muito rápido ou ter muita sorte para pegar o pássaro de voo mais lento. Em terra ficam os membros mais altos e elegantes da comunidade que habita as pastagens. Alguns dos animais da África não precisam de sorte. Vivem da sua aptidão inata para capturar rapidamente a presa. Mas o processo de seleção natural desenvolvido ao longo de gerações fez com que a velocidade do predador, grande ou pequeno, seja contrabalançada pela taxa de natalidade e pela astúcia de suas presas. Algumas buscam abrigo nas sombras, outras nas árvores. Todos fazem parte do mosaico que compõe o ecossistema africano. Depois da matança, aproximam-se os animais de carniça para realizar seu papel. Os primatas observam-nos enquanto desempenham sua função. Mas a glória da África são as manadas de animais selvagens, o cervo e o antílope, que em outras épocas cobriam as savanas. Aqui no Botsuana ainda é possível ter-se uma impressão do que existiu no passado, antes da chegada dos agricultores e das brigadas de incêndio. Na água, desenrola-se uma cena que ocorria muito antes do surgimento do homem. Um respeito mútuo mantém os crocodilos e hipopótamos à distância. Apesar disso, os primeiros seriam capazes de caçar um filhote destes se tivessem a oportunidade. Diante do olhar deslumbrado do Leshui, o lago explode em cores. A relação entre os pássaros e a água é outro componente do mosaico africano. A água permanente na África é uma bênção com a qual nem sempre se pode contar. Aqui no delta do Okavango, existe água durante a maior parte do ano e os pássaros conseguem explorar seus recursos. O jassanã é às vezes chamado de trotador de lírios. Ele divide seu peso sobre as folhas por meio de garras longas e rijas. Como as abelhas fazem uso do néctar e do pólen dos lírios, o jassanã procura insetos nas folhas ou na superfície das águas. Outros pássaros se reúnem para pegar peixes ou comer as plantas do lago, um oásis de água em uma terra crestada pela seca. O bater de asas pesadas anuncia a passagem de um bando de cegonhas para as quais a água se apresenta como um milagre depois de seu longo voo através das terras áridas do restante da África.
Ao lado da água, desenrola-se o drama diário fora do alcance do olhar da maioria dos seres humanos. Duas espécies muito distantes em termos evolucionários encontram-se em um território comum. Teria o monitor despertado no macaco um terror ancestral de seres escamados ainda tão comum entre os seres humanos? Como saber? Somente observando a mata, podemos ter uma ideia do que nossos ancestrais sentiam em relação aos répteis maiores, antes da ciência desvendar o mistério. Seria isso um eco dos primeiros homens se encontrando com os últimos dinossauros? Podemos perceber aqui nesta remota floresta como era a vida muito antes da chegada dos cientistas, ou até mesmo dos caçadores, às terras virgens. Os impalas são o espírito da África, uma espécie bem-sucedida em termos numéricos há séculos. Houve uma época em que estes belos antílopes da floresta ocupavam todo o sul da África. Eles se mudaram das savanas abertas para as florestas, o que alterou seu comportamento. Neste processo, o impala perdeu a necessidade de métodos visuais de sinalização e desenvolveu outras habilidades. Únicas entre os antílopes, eles possuem glândulas de faro na articulação das patas. Enquanto correm, levantam-nas alto, deixando suas marcas não apenas no solo, mas também no ar. Isto espalha seu cheiro característico, de modo que outros membros das manadas muito gregárias podem se manter em contato, mesmo quando estão todos em fuga. O impala macho possui outra habilidade única entre os antílopes. Seu rugido é muito possante. O crânio serve como ressoador para a laringe muito desenvolvida. Os machos que rugem atraem as fêmeas para fora das matas nas redondezas, levando-as a se reunirem em bandos. Em um ambiente onde nem sempre é fácil para os animais se avistarem, tais sinais acústicos são muito importantes. Ao se adaptarem às florestas, os impalas não abandonaram as pastagens mais abertas. Eles também se sentem à vontade onde existem menos árvores e a grama é o principal alimento. No resto da África, o território vai sendo ocupado pelos fazendeiros que não têm acesso às manadas de animais. Mas aqui no Botsuana, o primitivo espírito da África domina toda a paisagem. Entre os impalas, outros animais menos numerosos, mas igualmente fascinantes, partilham as fontes de água. O que mais impressiona no silêncio do delta é a ausência do homem. Aqui, a pressão da agricultura não distorce a vida dos animais, nem as cidades ocupam seus domínios. Os raros visitantes humanos são privilegiados, não apenas por verem os animais em seu habitat natural, mas por compartilhar sua solidão em uma terra que não muda desde os tempos mais remotos. Uma rara simplicidade marca os dias longos. Aqui não se vê qualquer referência ao século XX ou a qualquer outra medida de tempo humana. Estes animais calmos e vagarosos já dominavam este território antes do homem ansioso surgir no planeta. Penetrando pela mata, vemos o verdadeiro senhor dos animais da África, infelizmente em declínio em outras partes devido à pressão da cobiça humana. O búfalo e a zebra sabem quem se aproxima. Seu passo é macio, porém pesado. Um rosnado profundo ouve-se no ar, anunciando a chegada dos senhores das florestas. Nas tribos matriarcais, os elefantes vagueiam por vastas áreas, completamente à vontade, na ausência do homem. Aqui nada lhes perturba a paz, ou interrompe o ritmo tranquilo de suas vidas. Os outros animais afastam-se rapidamente do caminho quando os elefantes passam. Os primeiros 18 ou 20 anos da vida do animal são um processo gradual de educação social. Os mais jovens aprendem qual o seu lugar no grupo e a maneira correta de se portar. Passadas de geração a geração,
A tradição dos elefantes assegura a sobrevivência da família na terra que lhes pertence. Em outras partes, cercas e rodovias desestruturaram seu modo de vida e caçadores massacraram suas famílias. Mas não no Botsuana. Outra peça do mosaico está em seu lugar. Durante o banho diário, cada animal conhece seu lugar na hierarquia dos elefantes e cada um se comporta em relação ao próximo com cortesia. Em outras espécies, esse respeito resulta do medo do mais forte, mas entre os elefantes, os laços familiares e o respeito pelos mais velhos são o que realmente orienta o comportamento social. Entre os rochedos, o esquilo da terra encontra seu modo de vida onde sementes e frutas foram esquecidas por herbívoros maiores. Vivendo em perfeita harmonia com o ambiente, os animais menores da África são tão fascinantes quanto os maiores. Menores que todos os outros animais, as formigas e os cupins são um dos elementos mais importantes no complexo mosaico da África. As formigas atuam como coletoras de sementes e animais de carniça. Outras vezes como caçadoras ou até proprietárias de escravos, capturando formigas de diferentes espécies e levando-as de volta para seus formigueiros como servas. Elas são tão abundantes na África que não poderiam deixar de ter um predador. Um dos predadores de maior sucesso que vive à base de pequenos furtos é o pangolim, bem protegido contra seus inimigos, mas caçador ávido de formigas. A vida na Terra é fascinante, mas outras formas de vida também pairam acima do solo. Nas árvores que pontilham a paisagem, desenrolam-se pequenos dramas diários em meio ao generoso suprimento de frutos e folhas. Caçadores do dia e da noite descansam à sombra, junto com um caçador dos ares. Para os macacos cercopídeos, as árvores são um santuário, bem como uma despensa. E não apenas para os macacos. Os mangustos se abrigam no interior de árvores ocas e caçam cobras no solo. Nos galhos, a cobra está a salvo. Porém, mais abaixo, um de seus parentes de terra encontrou seu fim. Os répteis da África representam um diário da evolução. Como muitos diários, ele é mais interessante no que tem de mais trivial. Numerosas espécies de lagartos, muitas delas raramente percebidas, fogem permanentemente dos animais maiores. Para os pássaros predadores, grandes ou pequenos, os lagartos dos mais diversos tamanhos são bem-vindos como alimento. Tanto dentro como em torno das fontes de água, existe comida e bebida para os que tiverem pernas capazes de consegui-la. A galinha d'Angola, com suas pernas curtas, vive em terra, mas para as cegonhas e hammerkops, a água é o principal território de caça. Em todos os territórios de caça da África, as presas são partilhadas entre os predadores de acordo com seu tamanho.
Um pássaro de bico grande pode se alimentar de uma variedade maior de presas do que seus parentes menores. As cegonhas maiores são as que têm mais possibilidade de escolha. Os antigos rochedos da África já testemunharam tudo isso. Milhares de anos de luz solar e ventos deram-lhes uma aparência acidentada. Nelas, muitas espécies chegaram em busca de abrigo e se foram sem serem percebidas pelo homem. Os homens que hoje andam por esta região se sentirão levados mentalmente a tempos remotos, quando os primeiros homens observaram atônitos uma terra que parecia não ter um lugar predestinado a eles, ocupada por poderosos animais sem medo de seres humanos. Talvez a coragem necessária para superar o sentimento de desamparo tenha sido distorcida e transformada na avareza que mais tarde veio a caracterizar a espécie humana. Mais tarde, em outras partes da África, esta avareza veio a dominar o ambiente. Quando os animais deixaram de ser valorizados por sua carne e muito menos por si próprios e adquiriram um valor monetário por suas peles e chifres, o destino de muitas espécies de grande porte foi selado. Houve um tempo relativamente recente em que era considerado um ato de coragem seguir um rinoceronte mata adentro e matá-lo para tê-lo como troféu. Este tempo já se foi. Com poucas exceções, os que viajam pela África levam uma câmera ao invés de um rifle quando partem em busca de um rinoceronte. Mas o valor de suas presas como material para entalhamento ou para fins medicinais cresceu com o declínio do esporte da caça. O rinoceronte branco encontra-se a salvo apenas no extremo sul da África. As espécies negras estão em fuga em quase todo o norte do Zambeze, defendida contra a caça ilegal ao sul do rio do mesmo nome. Aqui, entretanto, esperamos que estejam a salvo do rifle e da crueldade dos caçadores. Assim como os elefantes, o rinoceronte pode viver em paz aqui, longe dos horrores que o século XX levou aos seus parentes do resto da África. Para os leigos, os elefantes parecem tão destrutivos quanto os homens, deixando atrás de si trilhas de árvores destruídas. Mas, para os estudiosos, eles são vistos como animais extremamente responsáveis. O mais importante é lembrar as vastas áreas onde os elefantes caçam. As árvores despedaçadas durante a sua visita, talvez em épocas quando a comida era escassa, terão se recuperado quando a próxima manada percorrer o mesmo caminho. Os elefantes são como fazendeiros naturais ou guardas das florestas, criando ciclos de desmatamento e renovação, sem os quais muitas outras espécies estariam privadas de seu habitat predileto. Apenas quando o homem tenta limitar os movimentos destes gigantes, a sua administração natural se torna destrutiva. Embora os elefantes precisem de um vasto território e de muita água, para outros animais do mosaico, a água é o principal fator que controla sua distribuição. As superfícies de água se estendem até o horizonte como um mar de água clara e cristalina para alegrar os olhos e saciar a sede dos viajantes que vêm das terras áridas. A girafa é um animal peculiar não apenas por sua aparência. Seu pescoço extremamente longo, que lhe possibilita um alcance superior quando se alimenta nas copas das árvores, e a melhor observação possível da paisagem, tem efeitos secundários. Leva a girafa a tirar quase todo o seu peso das pernas dianteiras, de modo que as traseiras são usadas apenas para propulsão. Devido a isso, ela pode correr usando as pernas dianteiras e traseiras de cada lado simultaneamente.
O elefante é um animal único por muitos motivos. Analisando desde a complexidade de sua vida social até a sutileza de sua comunicação dentro do bando, vemo-lo como um animal diferente dos outros mamíferos. Os elefantes brincam, têm senso de humor, mostram irreverência filial e respeito pelos mais velhos. São muito parecidos com os seres humanos. Talvez por isso encantem aqueles que chegam a conhecê-los. Mas este encanto não os ajudou em outras partes da África, onde tem sido cruelmente explorado por suas presas. Para países como o Botsuana e alguns de seus vizinhos do sul da África, o elefante cria um dilema. Seria melhor controlar as saudáveis manadas para que não prejudiquem o ambiente e usar o valiosíssimo marfim para financiar sua própria preservação? Ou ainda assumir uma posição contra o comércio mundial de marfim que gerou seu declínio em países ao norte? Aqui, nas florestas protegidas de Okavango, estes problemas parecem muito distantes. Aqui, o viajante pode relaxar, entre outros animais que vivem totalmente à vontade. O tsessebe pode sobreviver durante 3 meses sem água. Quando voltarem as chuvas, eles seguirão a cheia em retrocesso, dependendo delas para se alimentarem da grama fresca. Os cientistas vêm criando grandes debates e controvérsias sobre as listras das zebras. Seria para ocultar os membros da manada dentro da massa de animais em movimentos diante do ataque de um predador? Ou elas existem, como sugerem outros, porque um corpo listrado torna-se invisível para certos mosquitos que são como verdadeiras pragas em outras partes da África? Agora é o momento para sentar e sondar essas questões imponderáveis da floresta, como, por exemplo, a origem do possante pescoço da girafa. Mas a vida dos herbívoros não transcorre sem perigo. Os leopardos precisam comer. Sua comida é selecionada dentre os herbívoros que vivem à sua volta. Depois de uma caçada bem-sucedida, o leopardo costuma levar o alimento para o alto, colocando-o sobre os troncos das árvores. Sua força pode ser inferida a partir do tamanho da carcaça que eles conseguem levantar até o esconderijo. Suas presas chegam a pesar 50 quilos ou mais e são mantidas a salvo dos animais de carniça do solo. O guepardo veloz e delicado é outro predador cuja sobrevivência depende de perícia e velocidade na caçada. Suas crias devem aprender a arte de matar antes de saírem vagueando sozinhas pelas matas. Eles se beneficiam de uma mãe devotada durante os primeiros meses de vida, que lhes proporciona alimento e proteção contra o perigo. Quem observar suas brincadeiras pueris achará difícil imaginar que mais tarde se tornarão caçadores com corpos verdadeiramente aerodinâmicos. O leão tem sido chamado de rei dos animais, e aqui ele é certamente o maior e melhor de todos os predadores. Poucos animais conseguem resistir ao ataque de um leão, mesmo quando são grandes como o gnu. Mas a reputação do leão tem sido questionada por estudos recentes. Considera-se agora mais correto chamar a leoa de rainha dos animais, tendo o macho apenas como seu consorte.
É ela que caça e organiza o grupo. O macho é seu preguiçoso senhor, pai de seus filhos, mas sujeita-se ao seu comando. Qualquer que seja a verdade destas teorias, ele é, ainda assim, um esplêndido animal, o símbolo da África, dormindo tranquilo na segurança de uma terra muito pouco afetada pelas atividades do homem. O leão é a peça-chave do mosaico. O Botsuana não representa toda a África, mas contém a maioria das peças do mosaico, mais do que qualquer outro país. É o que restou de melhor do que já foi um poderoso continente. Esperamos que continue assim.